Eu acredito que vocês devem ter visto a aula que eu coloquei para vocês lá no grupo de WhatsApp. E... Só um momentinho. E foi justamente essa aí, ó, que eu coloquei. Deixa eu abrir aqui a tela. Introdução à massagem, certo? Como vocês devem ter visto na aula que eu mandei, ó, a gente tem aí um desenho mostrando um histórico da massagem, de quanto a massagem se firmou como profissão, até mais ou menos os nossos dias atuais. Aí a gente vê que lá no topo da página, ó, ele diz assim: em 2000 a.C., a arte da massagem foi mencionada pela primeira vez por escrito. Quando a gente avança um pouquinho mais, em 460 a.C., Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Ele descreveu especificamente os benefícios médicos da unção e da massagem. Quando a gente avança mais um pouquinho, Cornélios, aí, ó, em 25 a 50 antes de Cristo, ele escreveu um livro chamado De Medicina. Quando a gente avança um pouquinho mais, Galeno, médico grego, contribuiu com muito material escrito sobre a antiga medicina manual. Já em 589 e 617, onde eu estou passando o cursor do mouse, depois de Cristo, o conhecimento da massagem e de suas aplicações já era bem estabelecido em medicina na época da dinastia Sui, na China. Aí a gente avança mais um pouquinho lá para frente, ó. Em 1478, esse livro aqui que Cornélios escreveu, de medicina, ele foi redescoberto e ele tornou-se um dos primeiros livros didáticos de medicina a ser publicado, usando-se a recém-inventada prensa tipográfica de Gutenberg. Foi quando inventaram a prensa aqui. Quando a gente avança um pouco mais, ó, em 1517 até 1590, Ambroise Paré recomeçou a usar técnicas de massagem para rigidez das articulações e cura de ferimento após cirurgia. É esse nome aqui, gente, esse autor aqui, que é acreditado por ter feito trabalho científico envolvendo a massagem, já os primeiros trabalhos envolvendo a massagem. Quando a gente avança um pouquinho mais, ó, 1776 até 1839, o esgrimista Per Henrik Ling recebe o crédito pelo desenvolvimento da massagem sueca. Até hoje, gente, o título de criador da massagem sueca para Per Henrik Ling é motivo de discussão. Por quê? Nos livros e nas fotografias que a gente encontra do Per Henrik Ling, a gente não vê em nenhum momento ele fazendo algum movimento que seja similar à massagem. O que ele fazia era, às vezes, tocar nas pessoas, mas enquanto elas se exercitavam, porque o Per Henrik Ling criou o que é conhecido como massagem, como ginástica médica, certo? Então, até hoje, divide muito opiniões sobre ele ser ou não o pai da massagem, né? Aí, quando a gente avança um pouquinho mais, ó, lá em 1837, esse M. Leron levou a cura por movimento para a Rússia. Cura pelo movimento, gente, foi o nome dado para esse sistema que o Per Henrik Ling criou, certo? Quando a gente avança um pouco mais, ó, em 1839 até 1909, John Mesger, da Holanda, tem o crédito de levar a massagem para a comunidade científica. Aí esse autor aqui, esse médico, John Mesger, é que recebe o crédito de ter investigado a massagem e de ter apresentado ela para a comunidade científica. Então, muitos consideram ele como o pai da massagem, e não Per Henrik Ling, porque, diferente do Ling, o Mesger tem documentos escritos que mostram que ele realmente investigou a massagem, que ele testou. E, inclusive, se vocês forem consultar algum livro antigo de massagem, vocês vão encontrar que o nome das técnicas, dessa que é conhecida como massagem sueca, que depois a gente vai falar sobre esse termo, vocês vão perceber que os termos, em alguns livros, eles aparecem em francês, porque na época era a língua dominante. Então, e quem deu esses nomes foi o Mesger.
Avançando um pouquinho mais, a gente encontra aqui, ó, em 1852, onde eu estou passando o mouse, ó, até 1943, o John Harvey Kellogg escreveu dezenas de arquivos e 2 livros didáticos sobre massagem e hidroterapia. Em 1856, 2 irmãos levaram, ó, esse movimento, esse sistema que o Ling criou, eles levaram para os Estados Unidos. Depois, Douglas Graham, em 1879, ele escreveu um livro que trata da história da massagem. Já em 1880, essas 2 autoras aqui, ó, elas começaram a pesquisar os benefícios do uso de saco de gelo e de massagem no tratamento da anemia. Quando a gente avança um pouquinho mais, isso ali, gente, ó, é um apanhado histórico desde antes de Cristo, ó, de 2000 a.C., lá no topo, até 1890. E quando a gente avança um pouquinho mais, em 1886, ó, lá no topo da página, um neurologista e defensor da massagem na Filadélfia, ele começou a criticar alguns práticos, na verdade, que faziam massagem naquela época. Por quê? Porque algumas pessoas alegavam que a massagem fazia algumas coisas que a gente não tinha como provar cientificamente. Então, ele começou a ficar meio incrédulo para algumas alegações que eram feitas. Por conta disso, inclusive, ele escreveu um manifesto, né? Por conta disso, ó, em 1894, foi formada a Sociedade dos Massagistas Treinados. Eles se organizaram, na verdade, foi um grupo de mulheres, né? Elas se organizaram e decidiram explicar o que era a massagem, como é que é o trabalho delas, como é que se dava, como é que atendia a pessoa, como é que era a sequência, para mostrar que era um trabalho sério. Ainda em 1894, ó, os escândalos da massagem são revelados por uma comissão de inquérito da Associação Médica Britânica. Já lá em 1900, um autor criou o que é conhecido hoje como a terapia da polaridade. Aí, ó, em 1920, gente, é formada a Sociedade Licenciada de Massagem e Ginástica Médica. Como eu disse para vocês, ginástica médica foi um sistema que o Pé Henrique Ling criou, que é conhecido como ginástica médica, e acredita-se que junto com a ginástica médica ele criou o movimento passivo, que é o que a gente tem hoje como massagem, certo? Já em 1932, ó, essa autora escreveu um livro sobre massagem. Aí, olha, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Vocês percebem que lá em 1894 foi criada uma sociedade de massagistas, ó. Lá em 1940, ó, é que começa o licenciamento para fisioterapia. Então, vocês percebem que, historicamente, a massoterapia se firmou como profissão bem antes da fisioterapia, certo? Enquanto a fisioterapia está bem aqui, ó, sendo licenciada como profissão em 1940, a massoterapia já tinha uma sociedade, ó, de massagistas aqui, ó, em 1894. E mais lá na frente, em 1920, que ainda é antes de 1940, né? Eles formam uma sociedade licenciada de massagem e ginástica médica, certo? Historicamente, a massagem como profissão se estabeleceu antes da fisioterapia. Isso é importante a gente destacar, por quê? Porque hoje em dia ainda existe, principalmente no Brasil, um embate muito grande dessas 2 categorias. De quem surgiu de quem está submisso a quem. E se a gente for para a história, como eu estou mostrando aqui para vocês, essa imagem, gente, eu tirei de um livro que ele se chama Fundamentos da Massagem Terapêutica, de uma autora ainda viva, que é a Sandy Fritz, certo? E, como eu estava dizendo para vocês, existe esse embate muito grande de quem a profissão que surgiu de qual, de quem serve a quem, e, na verdade, são 2 profissões independentes, tá? Quando a gente avança um pouquinho mais, gente, aqui, ó, em 1943, foi formada uma associação americana de massoterapeutas. Aí aqui é porque masseur e massages é porque é em francês, que é massoterapeuta, é o massoterapeuta homem e a massoterapeuta mulher. Quando a gente 16, deixa eu tirar aqui a tela.
Mennel divide o efeito da massagem em duas categorias. Segundo esse autor, a massagem, os efeitos dividiam em ações mecânicas e reflexas. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Ainda em 1918, as pessoas começaram a utilizar a massagem com o objetivo de reduzir as dores, né, os quadros álgicos. Lá em 1920, uma fisioterapeuta chamada tecido conjuntivo ou conectivo. Nessa mesma época, a drenagem da linfa ou drenagem linfática manual é desenvolvida por um casal conhecido como Emil e Street Volder. Avançando um pouquinho mais, a gente percebe, ó, que aqui em 1950 foi escrito livro sobre massagem. Aqui em 1960, ó, o presidente americano começou a massagem desportiva gratuita. A Instituto, que durante um tempo a massagem foi considerada medicina alternativa, hoje ela é mais vista como uma terapia complementar, como medicina complementar e não alternativa. E aqui em 1955, ó, continua aumentando a informação de pesquisa disponível sobre a massagem terapêutica. Isso aqui é só um pouquinho do apanhado histórico, para vocês terem noção de quanto a massagem foi evoluindo de uma arte, né, de algo que era feito artisticamente, até se estabelecer